Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR Saúde, um espaço fruto de uma parceria entre o Jornal de Brasília e o Grupo Imagem e Credibilidade. Você já sabe, toda quinta-feira a gente posta um conteúdo, recebe convidados, convidadas, para tratar de temas específicos da área de saúde. E essa área é muito vasta, né? Hoje nós temos o privilégio de receber aqui a Eluane Peters. Ela é psicóloga, psicanalista, especialista no atendimento a pacientes com transtornos alimentares. Ela atua no consultório, mas também atua na rede pública, mais especificamente no Instituto Hospital de Base. Eluane, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Estevão Damásio. Muito obrigada por essa oportunidade. Nós é que agradecemos. Eluane, nós vamos falar de um tema que eu considero muito sensível e, ao mesmo tempo, estratégico. Transtornos alimentares. Para quem não conhece muito o tema, o que são transtornos alimentares? Como que a gente pode definir de uma maneira mais simples esse tipo de problema? Estevão, transtorno, geralmente, é quando a pessoa está passando por dificuldades mesmo no próprio controle da situação alimentar, certo? Então, é muito importante que não nos confundamos, por exemplo, com dificuldades, né, do ponto de vista das alimentações, as pessoas que comem por ansiedade somente, né? Então a gente precisa tomar essa cautela. O transtorno alimentar é quando a gente está um passo a mais do que as dificuldades, né? São transtornos, quando isso passa a transtornar mesmo, né, a saúde da paciente. Essa sua explicação acho que super importante. Quem come por ansiedade, estou ansioso, vou fazer uma prova, né? Eu estou desempregado. Isso não caracteriza o transtorno, pelo que a senhora está destacando. Isso se caracteriza algumas dificuldades, né? De lidar com os afetos, de lidar com as situações que envolvem ali os limites, né? Que envolvem o que está se passando em relação ao estado ansioso, né? É como você lida com o estado ansioso. Você pode procurar um psicólogo, acho que é importante, né? Principalmente antes de ter que precisar de um psiquiatra, justamente para você aprender a lidar com o que está se passando, o que esse sintoma aponta para você, né? Até para que você não chegue à necessidade de se tratar de um transtorno alimentar, né? Que vai muito além, né? Vai muito além. Quando você perde a gente pode definir, quando você perde realmente, literalmente, o controle sobre os seus atos, sobre as suas ações relacionadas à alimentação? Sim, por exemplo, a gente é como um comer compulsivo, né? O comer compulsivo, a gente atende pacientes que pensam em comer, inclusive, objetos, de tanto medo que tem de sentir, de tanto receio que tem de sentir fome. Então, eles ficam tão angustiados, né, que pensam de comer papel higiênico, por exemplo, né, que comem pedaços da unha por essa questão mesmo do transtorno alimentar, né, pelo receio de que o alimento realmente falte. É uma compulsão, né, como se precisasse o tempo inteiro de estar se tampando
com alguma, né, alguma comida, no caso, né? Tá. Esse é um transtorno. A compulsividade... Isso é uma compulsão alimentar, né? É comer descompassadamente, né? De forma que, em alguns momentos, comecem a entrar, por exemplo, no movimento de bulimia, que é o vômito, né? Comem compulsivamente, alguns param por aí, outros entram no processo mesmo da bulimia, que é provocar os vômitos, né? Daí é um outro passo dessa evolução, né? Caso não seja tratado. A bulimia, a gente pode caracterizar como um sentimento de culpa. A pessoa se satisfaz, mas aí vem aquela culpa que deve corroer, né? Deve corroer até a alma da pessoa, que a pessoa quer expurgar, tem que jogar para fora aquilo que, teoricamente, vai lhe fazer mal. Exatamente, né? E vem dessa questão de perceber que passou dos limites, né? E aí ela continua, como ela não trabalhou a questão dos limites psicologicamente, né? Ela continua executando o limite pelo viés da violência, né? O comer compulsivo é um viés violento e o expurgar também é um viés violento, de imposição do limite. Né? Justamente por naquele momento prévio, né? Quando ele começou a sentir ansiedade, começou a sentir aquelas dificuldades de lidar, né, com os movimentos do dia a dia, como não se estruturou ali, passou a comer compulsivo, do comer compulsivo passou para a culpa. E aí a colocação do limite vem também com uma violência, né? Que é expurgar. São vários degraus, porque a senhora está destacando, e esses degraus, a pessoa vai galgando esses degraus, caso não tenha, né, um apoio, né? Caso não corte o mal pela raiz, usando um português bem, um linguajar bem didático, né? Uhum. A gente está vivendo numa sociedade em que os limites eles são vistos como sendo negativos, né? Você é uma pessoa limitada, né? Você é uma pessoa. Vamos expandir os seus limites, né? Então cada vez mais tá sendo entendido o limite como sendo ruim, né? Sendo que na verdade precisamos nos caracterizar como seres humanos, né? Somos limitados e não dá para dar conta de tudo. A gente não consegue ao mesmo tempo que fazer a maternagem, cuidar do seu trabalho, cuidar bem da casa. Então, você precisa começar a traçar prioridades, né? E isso significa imposição de limites, justamente para que você consiga lidar melhor com as suas ansiedades, com as suas cobranças, num mundo que cobra demais, né? Nossa Senhora, como cobra, né, Luane? Como cobra. Agora, a senhora está com um ponto também que eu julgo muito relevante. A palavra limite para a nossa sociedade, ela é encarada como um fator pejorativo, né? Quer dizer, a pessoa... Eu outro dia conversei também com a psicóloga e nós analisamos a questão das Olimpíadas. E naquela ocasião, foi a última entrevista, inclusive, do JBR Saúde, nós analisamos o caso da Simone Biles, que é a ginasta americana, que teve a coragem de impor limites para preservar a saúde mental dela. Isso é interessante, como a palavra limite, no caso da ginasta americana, ela não é uma coisa pejorativa. Ela é um ato de coragem. O quanto ela deu dignidade para a dor dela, né? Ela deu dignidade ao próprio corpo, né? Quando ela identifica que não é o meu joelho que está com uma limitação, né? É a minha vida, é a minha saúde mental que está comprometida, né? É a minha cabeça, a minha saúde mental. Agora, Luane, vamos falar um pouquinho. A senhora já falou da bulimia, que é aquele ato muito violento, né, de a pessoa vomitar o que acaba de provocar esse vômito, que acaba de ter ingerido. E a anorexia? A anorexia acho que as pessoas também conhecem, né? É muito difundido esse termo. Sim. A anorexia ela se caracteriza pela negativa de ingestão, né? Ela começa-se aos poucos também. É o contrário, né, da bulimia? É o contrário, porque ela acaba não conseguindo se alimentar, né? É mais ou menos, se compõe da mesma maneira porque se tratam de transtornos,
né? E os transtornos, eles têm como base, como fundamentação, essa não estrutura, essa falta, né, de um ajuste, né, nas funções estruturantes mesmo. Mas no caso da anorexia, a gente vê isso, inclusive, muito em jovens e crianças, né, principalmente mulheres que tenham sido vítimas de violência, negras, né, mulheres, né, então assim a gente vê essa composição, né, e se trata mesmo de um quadro em que há uma certa dificuldade de se alimentar, porque existem algumas outras restrições prévias, como a dificuldade de lidar com o próprio corpo, um corpo que, na grande maioria das vezes, foi violentado de alguma maneira, né? Então... É interessante. Eu nunca tinha, também não mergulhei a fundo no tema, mas me chamou a atenção essa associação que muitas vezes pode aparecer entre a mulher que foi violentada, gera um trauma, e ela geralmente são crianças, viu, Estevão? Não são mulheres, dentro de casa, né? São mulheres que, enquanto criança, foram violentadas. E a gente consegue ter acesso a essas violências não só depois, né? Com a abertura desses sintomas. E aí isso pode estar relacionado a um quadro de anorexia, um pouquinho mais tarde. A mulher passa a não aceitar o próprio corpo, né? Não aceitar o próprio corpo, né? Ela chega a ter uma visão torcida do próprio corpo, né? Ela se vê extremamente gorda, sendo que ela está magra, né? Ela está num corpo, inclusive, abaixo do que é o indicado nutricionalmente, né? Então, ela se nega a se alimentar em função dessa distorção que ela tem da própria imagem. É muito grave. No segundo bloco, nós vamos focar no tratamento, né? Agora nós estamos falando dos sintomas, quais são os transtornos alimentares mais comuns, mas no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho com a Eluane Peters sobre o tratamento, e a gente vai frisar muito a questão da rede pública, viu, Eluane? Eu sempre dou muito foco na rede pública, porque é onde pessoas que não têm tantos recursos podem ser literalmente salvas, né? Ter o apoio, ter o respaldo necessário. Esse trabalho é muito bonito, né? E hoje a gente valoriza muito mais o SUS do que antes, porque enfrentamos a pandemia. Então, há várias ilhas de excelência no Brasil e na nossa Brasília, na rede pública. Então, eu sempre puxo um pouquinho a sardinha do trabalho na rede pública. Não desprezando, obviamente, o trabalho na rede particular, privada e nas clínicas. Mas, vamos lá. Essa questão aí dos sintomas. O homem pode ter anorexia? A gente atendeu casos de crianças já. Homem, geralmente quando passa por algum trauma, né? Ou por alguma internação, intubação, extubação, mas é bem mais raro, né? Mas já atendemos casos infantis, né? E casos em que eles perpassaram por um trauma mais atual, vamos dizer assim, né? Esses transtornos alimentares, eles começam na infância e na adolescência, são característicos mais da infância e da adolescência, e na fase adulta são menos comuns? A bulimia e a anorexia são mais comuns de início, mais primitivo, né? Mais na infância. Já o quadro compulsivo acomete adultos, né? E ele tem mais esse viés também dessa mistura, né? Entre os homens e as mulheres. Né? A gente não consegue ver tão caracterizada, né, essa marca, né, de ser mesmo características mais do tratamento das mulheres, não, né? O estado compulsivo, isso tem mais uma mescla. Hoje nós estamos batendo um papo pela Eluane Peters, ela é psicóloga, psicanalista, especialista no atendimento a pacientes com transtornos alimentares. Ela atua na própria clínica, obviamente, também no Instituto Hospital de Base. Nós vamos fazer um rápido, mas é muito rápido mesmo, não adianta sair daí não, você vai perder. Rapidinho, na volta no segundo bloco, eu vou explorar um pouco mais dos sintomas, até com uma prestação de serviço para você, pai, para você, mãe, ficar muito atento ao comportamento alimentar dos seus filhos. E, obviamente, vamos entrar nos tratamentos hoje à disposição da sociedade. Rapidinho, não saia daí. Somos apaixonados por Brasília. Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores.
E desde 1972, nos dedicamos a formar cidadãos bem informados, prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista. De lá para cá, muita coisa mudou. Evoluímos para acompanhar as mudanças do mercado, da cidade e do mundo. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília. Informação, opinião e análise. De Brasília, por Brasília. Bem, estamos de volta hoje. Transtornos alimentares. É um tema muito caro para mim, eu acho que para toda a sociedade não podemos fechar os olhos para isso. E a Eluane Peters, psicóloga e psicanalista, especialista no atendimento a pacientes com esses transtornos, né? Ela está nos ajudando a dar uma clareada de forma bem didática. Eluane, vamos abrir esse segundo bloco, sintomas. Quando os pais devem acender o sinalzinho de alerta? Estevão, em relação à anorexia, né, o quadro, existe também uma pequena distinção, né? Existe um quadro de transtorno evitativo, né, onde geralmente é com crianças e a criança começa a se alimentar somente de alguma coisa, por exemplo, só de batata frita, ou só de sorvete e batata frita, né? Ele começa a ter uma restrição muito grande, né? Porque a criança ela tem mesmo dificuldades, né? Na questão de ir se apropriando daquilo que ela gosta, né? Então é importante que os pais estejam atentos, né? De se esforçarem na inserção de alimentos diferenciados e que insistam, né, na repetição de alguns alimentos que eles evitam, né? Eu não gosto muito de banana, mas vamos tentar amanhã um pouquinho mais, quem sabe a sua boca já não amadureceu um pouco, não ficar estagnados ali naquela negativa da criança, porque isso de forma até lúdica, pode iniciar, né? De forma lúdica, principalmente, né? Porque o que a gente quer é não bloquear a criança. Né? Se você mantém um movimento muito rígido com aquela criança, ela pode desenvolver mais para frente um quadro anoréxico, né? Sendo que ela começou com um quadro restritivo, somente. Né? Mas isso, assim, tem que fazer essa diferença, né? Toda criança tenta ela mesma impor restrições, está no mundo de descoberta. Sim. Mas quando isso começa a gerar algum transtorno, é importante ficar atento. Uma criança que só come batata frita é uma limitação tanto quanto perigosa, por exemplo, né? Uma criança que só come batata frita e morango é perigoso, né? Então, com o passar do tempo, se essa restrição, essa obsessão por determinado alimento, acho que a palavra obsessão é uma palavra bem interessante. Aí procurar quem? Psicólogo, nutricionista, é uma ação multidisciplinar. Exatamente, né? Nós lá no Instituto, né, a gente trabalha, somos uma equipe que trabalhamos a psiquiatra, a doutora Renata, a nutricionista Isabel e eu. A gente trabalha em conjunto e tão somente assim funcionou. Né? Transtornos alimentares é um campo muito complexo, que exige realmente esse olhar multifatorial, né? E que conversem entre si. Né? Então, começou a identificar algum desses fatores, né, de dificuldade alimentar, de restrição alimentar, e mais para frente, realmente uma negativa de alimentação, você pode procurar primeiro o apoio de quem tiver mais acessível, né? Um psicólogo, um nutricionista, né? O psiquiatra, depois que ele passa por essas outras avaliações, porque como envolve medicação, a gente precisa tomar cuidado, né? Então, é importante começar uma avaliação prévia, né? Podem procurar, cada um procurar o profissional que tiver mais acesso. Primeiro que tiver mais acesso, né? Mas é importante que tenha em vista esse olhar multifatorial. No Instituto a gente trabalha somos nós três, né? Um ambulatório de transtornos alimentares. É o único do Centro-Oeste, a gente consegue dizer isso. Imagina a demanda, né? Muito orgulhosas. É um orgulho. Esse laboratório de transtornos alimentares aí no Instituto Hospital de Base é um motivo de orgulho, sim. Adolescência. Adolescente é uma fase que mexe com todo mundo, mexe com a família como um todo. A anorexia, né? Quando a criança, especialmente a menina, começa a manifestar não uma insatisfação, mas também a palavra obsessão. Eu não gosto do meu corpo, eu quero fazer plástica com 13 anos, também são sinais de alerta?
São sinais de alerta. É importante que esteja sempre atento a esse limite, né, entre uma dificuldadezinha que você pode levar no psicólogo e essa obsessão, que é algo que entra no campo de um transtorno, né? Quando você não se sente apta a conviver com o seu corpo no mundo, né? Então, identificada essa dificuldade, é importante procurar uma ajuda. A bulimia, o ato de você vomitar, eu acho que, não sei, eu vou usar a palavra simples, porque simples nunca é, mas adolescente, a criança às vezes está numa mesa, e aí toda hora se levanta, vai ao banheiro. É para você começar a reparar também? Importante você prestar atenção também, né? Se for no caso de uma moça, né? Se ela está tendo amenorreia, se ela está tendo queda de cabelo, né? São tudo sinais, né? Um distanciamento social, né? Tudo são sinais que nos apontam, no mínimo, uma tensão, né? Essa dificuldade de se encontrar dentro de uma roupa, né? De se olhar no espelho, se apropriar daquela imagem. Eu acho que tudo passa pelo diálogo, né? Os pais sempre manterem um diálogo com os filhos, darem a abertura necessária. E eu passo também a responsabilidade para a nossa comunidade, sabe, Estevão? Porque às vezes os pais, eles estão tão inseridos dentro da problemática, né, que às vezes eles também não se dão conta. Então o papel da sociedade é muito importante, né? Da escola, da vizinhança, né? Que é o que a gente tem perdido muito, né? Muito, muito. Nesse contexto de pandemia, Luane, eu creio que o atendimento no ambulatório lá do base deve ter sido interrompido, ou diminuíram muito nesse período, como aconteceu em várias áreas, né? Como aconteceu em várias áreas, melhor dizendo. Mas você nota que cresceram casos de transtornos alimentares nessa pandemia? Então, a gente fica com esses dados um pouco comprometidos porque nós aumentamos a quantidade de tempo nosso disponível no nosso ambulatório de transtornos alimentares. A gente trabalhava na parte da tarde, e depois, com a pandemia, passamos a trabalhar à tarde, e pela manhã e à tarde. Então, nós aumentamos também a quantidade de tempo, mas a gente acreditamos que tem aumentado sim, né? As crianças ficam muito isoladas, estatisticamente, a gente tem atendido muitas pessoas. Mas como a gente também somos o único centro, né, que trabalha nesse sentido, né, multiprofissional, fica difícil a gente dizer se aumentou ou se realmente a demanda, que já era muito grande, por sermos os únicos daqui, né? Compreendo. Centro-Oeste, inclusive, né? Então, recebe do entorno de Brasília, Goiás, enfim, de outros estados que compõem o Centro-Oeste. No caso dos adultos, por estarmos vivendo uma sociedade, nós já falamos no primeiro bloco, que cobra muito, isso leva à própria autocobrança, a compulsão também, a gente tem que olhar com muita atenção para a chamada compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela entra dentro desse mesmo propósito que ultimamente tem sido vivenciado, de você não conseguir lidar com o que está se passando. Então, você internaliza para não lidar com aquela angústia, né? Então, isso tem sido muito, tem acometido muitos os mais adultos, foi o que você perguntou? Isso, os adultos. Sim, né? Com muito pouco tempo para si mesmo, porque eles estão trabalhando dentro de casa. Não param, né? E dentro de casa eles acabam convivendo tanto com o trabalho como com os problemas familiares, né? Tem o acesso o tempo inteiro ali com a geladeira, claro, home office, né? Uhum, né? É um dos desafios do home office, viu? É isso mesmo, tem que ter disciplina para trabalhar e também para não fazer do home office o eterno cafezinho, né? Porque você está misturando o tempo todo os ambientes, né? Exatamente, isso é muito interessante. Para a gente ir para a parte final, Eluane, tratamento, a gente já falou que é um atendimento multidisciplinar, são profissionais de várias áreas envolvidas, tem um atendimento psicológico, mas pode ter também um atendimento psiquiátrico, inclusive com drogas, remédios, que medicações. Em alguns casos, medicações devem ser ministradas?
Sim, são os casos onde a pessoa está tendo dificuldades para dormir, né? Está tendo dificuldades de se manter, né, atento, né, ali às suas construções dentro da própria psicoterapia. Ela não consegue ter essas condições. Ela está num quadro depressivo melancólico muito grave, né? São quadros que extrapolam muito os limites. Então a gente precisa estar muito atentos, juntos ali a gente trabalha muito com a construção também das dietas, né, com a nutricionista, que não são dietas, né, a gente trabalha dentro do que a pessoa está disposta a nos oferecer, o que é o nosso diferencial, né? Então, como o próprio paciente compõe o tratamento dele junto com a gente precisa que ele esteja minimamente estruturado. Então, se for necessário medicação, essa medicação vai ser ministrada, mas sempre com a discussão do caso, né? Então, por isso é que é sempre muito importante, porque eu tenho mais o conhecimento da história daquele paciente. Então, é importante que eu repasse para a psiquiatra o conhecimento daquele histórico para que ela possa medicar com mais cautela, né? Com mais conhecimento de causa, né? E a nutricionista também, ela só compõe a dieta baseado no que foi trabalhado dentro da psicoterapia, porque daí a gente faz aquilo que é possível para o paciente, a gente só pode traçar metas que ele aceite, que lhe seja possível, né? Então, Entendi. nesse O contexto. apoio da família é fundamental para o sucesso? O apoio da família nós construímos junto do nosso ambulatório, né? A gente convida os familiares a participarem porque eles fazem parte do sintoma, né, Estevão? Eles fazem parte do que está se passando na vida daquele sistema, né? A pessoa que adoece, ela só é a ponta do iceberg, né? É aquele que denuncia né, todas as dificuldades existentes na estrutura mesmo, né? De sustentação ali daquela família, né? Daquele meio, né? Então muitas vezes, então, os familiares também podem ou até devem participar de algumas sessões, né, de conversa. Eles são convidados a participar, né? A gente tem o projeto de nos articular em reuniões de grupos, né? Acontece que com a pandemia nós tivemos que mas vai voltar, aguardar. Deus quiser. Em breve vai voltar. Para finalizar, Eluane, então, de tudo que a gente conversou aqui de forma bem didática, é um problema complexo, sem dúvida, mas é tratável, né? O transtorno alimentar tem tratamento. Tem tratamento, né? A gente tem tido muito sucesso junto dos nossos casos, né? Com o tempo a gente pôde perceber, né, o quanto que esse trabalho feito em grupo, né, tem surtido esse resultado, porque justamente é feito com o paciente junto e com os familiares, né? Juntos, né? Então então basta nos procurar, tá? Pode nos procurar, precisa do encaminhamento, a gente pede que haja um encaminhamento ou do psicólogo, ou do psiquiatra, ou médico, ou do nutricionista, porque são profissionais que conseguem justamente fazer essa diferenciação entre aquilo que é realmente um transtorno ou aquilo que só precisa de uma atenção, pode procurar um profissional à parte, pode procurar só um nutricionista ou só um psicólogo, né, cujo problema ainda esteja na origem, né? Então, são profissionais que conseguem fazer essa diferenciação. Por isso que a gente precisa de um encaminhamento. Mas, tendo encaminhamento, basta se direcionar às nossas ilhas de atendimento lá no hospital de base, que serão marcados. E aí eles passam muito bem-vindos. Com certeza. E aí eles passam a ser atendidos pelo ambulatório de transtornos alimentares. Pelo ambulatório de transtornos alimentares. Eluane Peters, psicóloga, psicanalista, especialista no atendimento a pacientes com transtornos alimentares. Foi um privilégio, um prazer tê-la aqui, né? As portas estão sempre abertas. Eu acho que foi uma bela prestação de serviço. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pela oportunidade de apresentar esse meio de entrada, né? Tão importante para a nossa comunidade. Que bom, obrigado.